Estamos aqui para falar hoje de imposto de renda. E hoje nós vamos continuar o nosso bate-papo, eu e a Lúcia, trazendo muitas novidades aqui para vocês, quais foram as mudanças que tiveram no imposto de renda, o que está acontecendo de novo, ou as situações antigas, mas que todo mundo tem dúvida, que as pessoas têm dúvida. Vamos lá. E hoje a gente vai começar falando do quê? Então, eu tenho uma sugestão, eu acho que a gente tem que falar do pequeno empresário. A gente tinha conversado, eu e a Cris, e a gente, assim, tem uma experiência muito grande com os pequenos empresários, até por conta da nossa empresa contábil, né? Aí, o que acontece? Os pequenos empresários, muitas vezes, não querem declarar, e às vezes a gente tem que ter essa conversa com eles. Então, eu achei legal a gente trazer esse tema aqui, que é assim, ó, MEI, ou mesmo que seja empresa do Simples Nacional, muitas vezes tem uma distribuição de lucro que é considerada pequena porque fica dentro de um valor isento, né? E aí ele não quer declarar, ele fala, não preciso, eu não tirei para o Labore, eu tenho uma distribuição... Não tenho patrimônio. Não tenho patrimônio, eu não preciso distribuir. Então, eu queria muito conversar isso com vocês, que é assim, ó, ainda pegando o gancho da última live, gente, é muito importante você fazer essa declaração. E muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu nem tenho contabilidade porque eu sou MEI. Ou, por exemplo, eu não tenho, eu tenho um contador, mas eu não tenho esse balanço, eu não sei quanto que distribuiu. Enfim, tem uma série de argumentos que a pessoa tem porque não tem ideia. Então, o que é legal vocês saberem é que, assim, ó, empresas do Simples Nacional, se for prestadora de serviço, tem uma permissão de fazer uma distribuição de lucros de até 32%, tá? Isso está dentro da lei do Simples Nacional. E é aplicável ao MEI também, se for uma empresa de prestação de serviço. Se for comércio, tem uma legislação também. Então, você vai ter uma porcentagem que é permitido você distribuir. Então, você também... E aí, pegando aquele gancho, que é o importante você ter uma forma de demonstrar que você tem rendimento durante o ano anterior, essa é uma excelente forma também. E é importante falar, principalmente do MEI, que o que acontece com o MEI? Na verdade, a gente falou isso na outra live, a gente vai reforçar hoje, né? São duas declarações, tá, gente? Porque muita gente confunde. É a declaração da pessoa jurídica, do seu MEI, pessoa jurídica, e a declaração da sua pessoa física. São duas declarações. E aí, na pessoa jurídica, que também é o prazo, também é 31 de maio, né, Lúcia, do MEI? Exatamente. Nada jurídico. O que você precisa informar lá? Qual foi o seu faturamento que não pode ultrapassar 81 mil, ou não deveria, né, Lúcia? Senão você pode ser desenquadrado do MEI. Não pode, gente. Você tem que informar. Não pode. Por isso você precisa ter um contador te acompanhando, fazendo sua escrituração, ou pelo menos te acompanhando para te auxiliar. E, vai estourar o faturamento. O que eu faço, contador? Aí o contador vai te orientar direitinho para você. Porque se você desenquadrar o faturamento, você vai retroagir a janeiro, pagar com juros e multa, e aí é uma confusão. Então é melhor você controlar direitinho para não exceder um faturamento anual de 81 mil. Então você tem que colocar o seu faturamento, você tem que colocar se você teve empregados ou não. E aí, já as contadoras aqui falando, né, além do imposto de renda, se você tem empregado, tenha um contador, obrigatoriamente tenha um contador, porque tem e-social e várias situações que é o contador que precisa mandar para você, você não vai conseguir sozinho. E você tem que informar se você recebeu auxílio-doença ou não. Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas o MEI tem direito também a todos os benefícios do INSS, com base em um salário mínimo se você não fizer recolhimento de Prolabore. E é importante dizer que quem não paga em dia o MEI não tem direito, esses meses que foram pagos em atrasos, você não tem direito aos benefícios do INSS. Então, essa é a primeira declaração que você vai entregar. E por que você precisa entregar primeiro a da PJ, né, o do seu MEI? Porque, com base nesse faturamento que você teve lá no seu MEI, você vai fazer o cálculo, vai olhar se você é prestador de serviço, se é comércio, e vai fazer o cálculo para você informar na sua declaração de pessoa física qual foi a sua distribuição de lucro. A legislação permite, ela considera você isento de um percentual. Então, um exemplo, se você é prestador de serviço,
você vai colocar 32% como distribuição de lucro, como rendimento isento. Se você é comércio, se eu não me engano, é 8%, né, Lúcia? Isso 8% mesmo. de distribuição de lucro. A crise Prolabore. Eu declaro? Declara Prolabore o MEI, Lúcia? O MEI, gente, na verdade, ele não pode colocar Prolabore, não declara. O MEI declara só distribuição de lucros mesmo, porque como o MEI tem esse expediente de ter já essa possibilidade de declarar uma distribuição de lucros, dentro dos 32, assim como o Simples Nacional, você não é aplicável o caso de Prolabore. E é bom explicar isso, gente, porque isso muitos MEIs confundem. E eu mesmo tinha pessoas dentro da minha carteira, né, alguns empresários. Aí eu tive que ir ao fundo olhar e não é permitido declarar Prolabore. A não ser que você realmente faça a escrituração contábil do seu MEI e faça o recolhimento de Prolabore. Aí você pode informar o Prolabore, mas caso contrário, não. Tá bom? Se você só recolhe aquela guia do mês a mês do MEI e nada mais, então você não informa o Prolabore na sua declaração de imposto de renda da pessoa física, tá bom? Então, são duas declarações. Falando de pequeno empresário, gente, queria lembrar que esse ano teve uma mudança também, porque vocês, quem é MEI, deve ter passado muito pela situação de ter aberto um MEI ou ter um plano de saúde, que nem sempre é fraude, às vezes é uma situação real mesmo. Então, você que é MEI e que tem abriu o seu MEI para poder comprar um plano de saúde ou tem um plano de saúde, você não vai poder se beneficiar do abatimento na pessoa física, tá? Mesmo não sendo MEI, se a sua empresa for do Simples Nacional, também essa regra que eu vou falar agora é aplicável. Então, se você tem uma empresa e você tem um plano de saúde e você, sócio, é o único beneficiário desse plano de saúde, você não vai poder usar esse valor da pessoa física para abater no seu imposto de renda. Essa é uma informação bastante importante e isso é uma novidade desse ano. Se tiver só um beneficiário no plano, se tiver mais de um beneficiário, aí ele pode, desde que ele declare esse desconto no Prolabore, ele pode colocar lá na declaração. Isso, por quê? Porque se só tem o sócio, aí a Receita Federal entende que isso não é um benefício. E aí você não vai poder colocar esse benefício no informe de rendimento da pessoa física do sócio. Então, o ano passado, a gente conseguia informar na DIF, e a gente informava, porque a gente informava no Prolabore, como desconto no Prolabore, confirmando que é o sócio que paga o plano de saúde, não a empresa, né? Porque esse que é o problema, gente, que a Receita pegava antigamente e mandava para a malha fina. Porque você declarava o plano de saúde que estava sendo pago no CNPJ, não na sua pessoa física. E aí não tinha nenhuma comprovação que foi você, sócio, que pagou esse plano de saúde. Então, o que a gente fazia dentro da legislação? Colocava esse desconto no Prolabore do sócio, né? Então, o desconto do plano de saúde. E isso ia para a DIF e a gente informava isso no imposto de renda. E pelo menos os meus clientes do ano passado, a Receita acatou. Então, sempre vai com a orientação do contador antes de sair colocando lá a assistência médica na declaração, tá bom? Além desse aspecto relacionado ao plano de saúde do pequeno empresário, eu queria também que vocês ficassem atentos ao plano de saúde também da pessoa física, né? Que é uma situação que é muito comum aqui, ó. Veja bem, imagina que você tem um filho, né? Você é o pai, você paga um plano de saúde para a família toda. Vou dar um exemplo, 4 pessoas, tá? O pai paga para os 2 filhos e para a esposa. E aí, a esposa é como dependente. E aí, você quer utilizar esse valor, em nome do filho, do plano de saúde. Você precisa fazer uma doação desse valor para o seu filho. Por quê? Porque este valor você não pode se apropriar na sua declaração. E aí, ele também não vai poder se beneficiar, tá bom? Então, essa é uma forma. Esse plano de saúde que você paga para o seu filho, se ele tem uma declaração, isso é uma doação. E aí, sim, ele vai conseguir declarar isso lá. Porque senão, ele não tem esse valor vinculado ao CPF dele, não é, Cris? Aí não tem como declarar. Na verdade, o plano de saúde, quando ele vem, você tem que pegar aquele extrato que vem por CPF, né? Então, a operadora de saúde tem que te mandar, você tem que seguir o que está lá no extrato. Então, lá vai vir por CPF, só pode declarar no que é
no CPF que está declarado lá no plano de saúde, né? Porque o plano de saúde é individual, é para cada pessoa, né? Isso mesmo. E assim, é bom ficar atento a esses aspectos, porque eu tenho casos assim. E isso, por que eu falo para fazer a doação, Cris? Muitas vezes porque a renda do filho pode não alcançar o valor para aquele, aí o caixa não vai bater, entendeu? Então, isso são coisas pequenas que muitas vezes a pessoa acaba não pensando porque não acha que é importante. Assim, não que seja comum, né? Mas aqui na minha carteira já aconteceu diversas vezes. Aliás, esse cenário que eu estou te falando acontece todo ano com essa família especificamente, que eu faço o IR de todos eles. Então, pode acontecer isso na sua família também, né? Plano de saúde é um dos itens que mais cai na malha fina. Um outro que também sempre cai na malha fina é plano de saúde, previdência, também cai. Então, tudo que for pagamento, aluguel, né, a gente até falou semana passada, né, Lúcia? Se você recebe renda de aluguel, precisa declarar. Isso também sempre cai, a batata cai na malha fina. Então, tem alguns itens que a gente já fala aqui de carteirinha. Então, o plano de saúde é o top, o primeiro lá na lista dos top 10. Então, tem que ficar muito atento. E aí, uma outra questão em relação ao plano de saúde, que todo mundo também comete erro, mas todo mundo não, né? Mas muitas pessoas cometem erro. O que você foi reembolsado pelo plano de saúde, você não pode declarar como despesa. Tanto que lá na ficha tem o valor que você pagou e o valor que você foi reembolsado, né? Então, é só a diferença que vai constar na sua declaração. Então, se você pediu reembolso para o seu plano de saúde, de uma nota fiscal ou de um médico, etc., você não tem direito a deduzir essa despesa. E aí, tomar cuidado, porque aí normalmente você vai mandar a nota fiscal para o contador, só que como você pediu reembolso, também vai estar lá na declaração da operadora, né? Então, tem que tomar cuidado para não ficar em duplicidade, porque lá na seguradora vai estar como que não que já foi reembolsado, não é dedutível, só que você pode estar lançando também como dedutível em duplicidade. Então, tem que tomar cuidado com isso também, tá? E aí, quando o contador falar assim, não foi todo esse valor de plano de saúde, é por conta disso, é que tem valores que não são reembolsáveis, tá bom? Tem cliente que todo ano ele tira o extrato da conta corrente e me manda. Sim. Gente, para receita, a gente contador, a gente não precisa saber o detalhe da sua conta corrente. A gente só precisa que você entre lá no banco e peça o informe de rendimentos, que vai ser o resumo dos saldos que você tem em 31 de dezembro de cada ano. É isso que vai para a sua declaração. A gente não faz nada com esse extrato. E aí, às vezes, vocês têm um trabalhão gigante de ficar girando todos os extratos que a gente não vai usar para nada. Aí, antigamente, eu tinha vergonha, não sei você, né, Lúcia? Eu falei assim, eu vou falar para o cliente, ele teve um maior trabalhão de mandar tudo isso, eu só colocar numa pastinha assim, não utilizado. Esse ano eu falei para uma das clientes, eu falei assim, mas quando você for mandar, não precisa mandar os extratos não, tá? Porque eu não uso os extratos. Então, eu falei esse ano. Pessoas físicas, Cris, não tem muito hábito de mandar o extrato, não. Comigo não acontece. Quem tem o hábito de querer mandar o extrato é o MEI. O MEI que vai fazer a declaração de pessoa jurídica, ele também acha que você tem que somar todo o extrato dele para saber o quanto ele ganhou. Porque às vezes eu pergunto quanto você ganhou, quanto passou pela sua conta, né? Aí ele fala, eu não sei, eu vou puxar lá o extrato. Aí ele manda o extrato, tá lá. Eu falo, gente, mas eu não vou somar. O contador não vai somar, gente. É você que tem que somar esse valor para saber o quanto você ganhou na pessoa jurídica, entendeu? Mas esse caso que eu falei é de pessoa física mesmo, viu? Ela puxa lá toda a pessoa física para poder colocar na declaração. Um outro caso também, cópia de documento. A gente não precisa de cópia do RG, do CPF, nada disso. A não ser que, assim, você nunca fez declaração na vida, né? A gente vai pedir os dados que pede lá na declaração no cadastro. Mas não necessariamente a gente precisa de toda a sua documentação aqui, também não precisa. Ainda mais com a LGPD agora, né, Lúcia? Tem documentos que são confidenciais, né? Então, não é bom ficar aí circulando no WhatsApp, no e-mail, a não ser que realmente seja necessário. Você tem algum outro documento inusitado aí que o pessoal manda e que a gente não utiliza para falar aqui com o pessoal?
Não, na verdade não. Eu tenho uma carteira muito sólida, fiel, que faz IR comigo todos os anos. É mais ou menos É, a minha também. tem uma variação pequena, sabe? Até porque eu não faço uma divulgação assim mesmo para captação de novos clientes muito forte. Eu tenho sempre os mesmos clientes, porque durante muitos anos eu não tinha muita vontade de fazer a declaração de pessoa física, Cris. Então, o que eu fazia? Eu fazia a declaração só dos meus clientes, né? Entendi. As pessoas, elas foram trazendo familiares, então eu tenho um número de IR que eu já faço todo ano, e todo ano essas pessoas voltam a repetir. Então, eu também não preciso ficar pedindo Então, muito, nossa carteira é bem... repetindo, entendeu? A nossa carteira, então, é muito parecida, porque o meu caso também, foram poucos anos que eu fiz divulgação, assim, de IR, e então é tudo que já é cliente ou que foi indicado para o cliente. Mas esse ano, gente, eu e a Lúcia, a gente está aqui com toda a disposição para fazer imposto de renda, e por isso que a gente está fazendo live toda semana. Então, você que já é meu cliente ou cliente da Cris, você já deve estar acostumado com a documentação. Mas se você é novo e quer fazer agora, fica tranquilo, tá, gente? Você não precisa ficar decorando isso. Quando você entrar em contato, a gente tem um checklist, uma documentação que a gente vai mandar. Essa de identificação, sim, ela é necessária porque, né, sendo a primeira declaração, a gente precisa colocar uma documentação que as pessoas não pensam que precisam enviar, mas precisa mandar o título eleitoral. Ela não é impeditiva de envio, mas ela é importante também. Eu sou daquela, gente, que eu gosto da declaração completa. Tudo que ela pede, eu acho que é importante colocar. Porque já que você mandou a declaração para a Receita, o quanto mais completa você colocar, menos brecha para confusão ela tem, entendeu? Então, ela acaba sendo um documento mais consistente, mais coerente. Então, tudo que é pedido lá, eu peço para o meu cliente e eu insiro dentro da declaração. E esse é um documento que, assim, as pessoas me questionam bastante, mas títulos de eleitor, Lúcio, sim, tá aqui, ó. Às vezes eu tiro um print da tela e falo, não sou eu que estou pedindo, não estou com você. E tá lá, né? A gente precisa preencher. Assim como a gente precisa preencher se mudou de endereço, se você é casado, qual que é o CPF do seu cônjuge, tem que colocar lá, porque a Receita, como a gente falou na última live, ela cruza tudo e é tudo sistema automático. Então, ela vai cruzar a sua declaração com a do seu esposo, com a da sua esposa e por aí vai. E, gente, enquanto a Lúcia estava falando, eu sou muito curiosa e inquieta. Eu puxei aqui a declaração pré-preenchida de das minhas clientes que tem essa situação que eu falei que a gente conseguiu informar o plano de saúde na DIF e veio aqui bonitinho o valor que a gente informou lá do plano de saúde na pré-preenchida, Lúcia. Tá? Legal. E aí, assim, caiu na malha fina, pode acontecer, né? Caiu na malha fina, você vai mandar lá os recibos do Prolabore mostrando que foi descontado, né? Tudo direitinho para a Receita, para eles verem que realmente, né? Às vezes ela pode ser que a Receita peça a escrituração contábil para ver que realmente foi descontado lá do líquido de Prolabore do sócio, tá bom? Ô, Cris, essa sócia, são duas sócias? São dois. Então, eu não tenho caso aqui de individual. Os casos que eu tenho aqui, eu até fiquei olhando aqui para ver se tinha algum caso igual você falou de individual, mas não tem. Eu tenho só com sócios, né? Mas como você falou que tinha mudado esse ano, eu fiquei com medo. Eu já falei assim, meu Deus, e agora, né? Ele deixou ir na DIF, mas será que não vai levar para declaração? Mas deu tudo certo. Eu não sei, quando você falou que mandou a DIF, eu já achei que vai estar tudo bem, entendeu? Não, eu também, mas eu falei assim, vai que, né? Ela falou que mudou, então deve ter mudado só para quem é individual mesmo, por conta dessas questões de fraude. Eu também tenho a corretora de seguros aqui, muitas vezes o cliente vem fazer plano de saúde e a gente explica, porque tem também a legislação da SUSEP e das operadoras de saúde que, né, fala sobre essa questão da fraude no plano de saúde. Então, às vezes, tem operadoras que, inclusive, limita, não pode ser um único beneficiário no plano, tem que ter mais beneficiários, né, a partir de 2 beneficiários. Então, tudo isso tem que estar atento, né? E hoje em dia não dá para enganar o imposto de renda, né, Lúcia? Então, assim, fala assim, põe aí uma despesa de plano de saúde, põe uma despesa aí de dentista. Gente, cruza tudo, né? Tem declaração de todos os lados e a Receita vai cruzar. E se não tiver lá na base da Receita que o seu dentista mandou aquela informação que você
fez o tratamento com ele, ou seu médico, ou plano de saúde, eles vão te mandar para malha fina, com certeza. Um ponto importante que virou bastante motivo para a declaração nos últimos anos é um ponto relacionado a investimentos. Hoje em dia, né, graças a Deus, que eu acho muito bom, né, que sempre se comentou que o brasileiro não tem o hábito de poupar, né? E o brasileiro, além de poupar, tem muita gente investindo também. Não significa que está investindo corretamente, porque também a gente acaba pegando a ação, tanto que a pessoa está mais perdendo que ganhando. Mas, né, tem gente investindo. E aí, o ano passado até que não, Lúcia, mas o ano retrasado, que eu acho que foi onde que o pessoal começou realmente né, deu boom aí do pessoal investir em bolsa. O que teve de cliente aqui que teve prejuízo foi brincadeira. Eu comecei a sentir na minha carteira um movimento desde 2019, né? Acho que começou em 2018. 2018 já tinha muita gente investindo em ações e investimentos diversos, né? 2019 teve um aumento muito grande e eu tenho sentido esse aumento sucessivamente. E assim, como a minha carteira é mais constante, eu senti que essas pessoas elas se mantiveram investindo, né? E aí eu estou aprendendo. É isso, né? A pessoa vai aprendendo. Depois de 4 anos começa a ter lucro. Ainda tem, né? Eu não estou desestimulando vocês a investirem, não. Pode investir, viu? É bem legal. Eu acho essa experiência muito boa. Mas fica atento que se você está investindo mesmo para aprender, ou como alguns clientes meus costumam falar, eles falam assim, eu estou brincando aqui para aprender. Né? Se você tem aí 5, 10 mil reais para aprender e perder, não se esqueça que você, usando esse dinheiro, fazendo essa... Você tem que declarar, tá bom? Exatamente. E até o ano passado era qualquer valor, né, Lúcia? Esse ano teve uma mudança em relação a isso, que agora você é obrigada a declarar se as vendas somadas forem acima de, se eu não me engano, é 4 mil. Já vou falar aqui para vocês certinho. Aí você está obrigada a declarar, tá bom? Essa é uma das mudanças que teve. Assim, passa um pouco a régua, sabe? Porque com essa coisa de ficar brincando, tem um monte de gente que joga lá R$ 1.000 e fica brincando, exercitando para aprender mesmo, né? E com isso acabou obrigando um batalhão de gente a declarar que não tinha a menor ideia de como fazer, né, gente? E aí eu vou dar uma dica para você, tá? Você que trabalhou com ações, é a sua responsabilidade fazer esse controle. Você não pode também chegar na época da declaração, só passar lá meia dúzia de informação para o contador e ele ter que adivinhar. Não, gente, essa informação, esse controle, ele é seu, tá? Você pode até pedir para o seu contador fazer esse controle, mas você tem que fazer durante o ano. Não adianta chegar agora no final do ano e falar assim, não, joga lá. Não. Então, já pense sobre isso esse ano, se você não fez, se você está querendo investir também. Procura um contador agora, vai fazendo um controle mensal dessas operações, tá? Porque do imposto de renda, você tem que apresentar já um compilado, sabe, de informações para fazer a declaração. Isso que a Lúcia está falando é assim, você precisa fazer a apuração mensal das suas ações, porque se você teve venda, você provavelmente vai precisar pagar o imposto de renda sobre essa venda. Tem um teto lá de limite que você é isento, mas dependendo do valor da sua venda, você paga o imposto de renda. E o imposto de renda, ele é no mês seguinte que você fez a operação. Então, eu tenho clientes aqui que eu atendo, que fazem investimentos e que eu faço a apuração mensal dele. E qual que é o documento que a gente precisa para fazer essa apuração mensal? Da nota de corretagem. Então, assim, se você está operando com uma corretora de valores ou com alguma banco que não te manda a nota de corretagem, desconfia se realmente eles estão investindo de maneira correta o seu dinheiro, porque você precisa ter a nota de corretagem, porque a nota de corretagem que vai vir todas as informações lá, qual que é o papel, qual que é a ação, qual que é a empresa, qual que é o valor de compra, qual que é o valor de venda, para que a gente faça a apuração, veja se tem R a pagar ou não. Se tiver, a gente já manda o dado para você fazer o pagamento o recolhimento desse R. E aí, na declaração anual, a gente tem que informar tanto a sua posição no final do ano das suas ações, né, que a gente vai fazendo a apuração no mês a mês, porque normalmente essa posição do final do ano, as corretoras não vão te passar, tá bom? Eles não fazem esse controle. Raríssimas
corretoras que mandam o saldo, né, de ações lá, mas normalmente não manda, tá bom, gente? A maioria não manda. Então, é por isso que é importante fazer a apuração, porque esses saldos vão para a ficha de bens, porque é patrimônio seu, essa ação é um bem seu, né? E você também precisa fazer a apuração lá do imposto de renda e declarar o que você já pagou de imposto de renda. Então, quando a gente fala ações, gente, ações mesmo, ações negociadas na bolsa. Quando você faz esses investimentos, por exemplo, através da XP, investimentos, ou outro tipo de corretora, lá você vai ver que está escrito ações, mas esses são tipos de... Você está investindo em fundos. Então, ações é quando for a bolsa. E a maioria das pessoas também não está negociando assim. Ou mercadorias também, então, né, Lúcia? Não só ações, como mercadorias na BMF também, né? Então, precisa também fazer essas apurações. Tá? Então, tudo se você recebe pela CNV, né? Então, precisa fazer a apuração. Se você tem um investimento, vou pegar a XP como exemplo, você recebe um extrato, dá uma olhada lá. E aí, esse extrato contém todas as informações já, e você já não precisa fazer esses controles, né? Porque é um tipo de investimento diferente. Então, esse também existe uma confusão muito grande esse tipo de investimento também. E a gente começou a live aqui falando sobre os empresários, sobre MEI, etc. Tem uma dúvida que é muito frequente, né, Lúcia, que o pessoal pergunta. Já estou aposentado, ou eu sou titular de uma empresa, mas eu tenho rendimento isento, não tenho nenhum patrimônio. Eu preciso declarar? Não, se você não tem patrimônio, não tem bens e dentro daquela obrigatoriedade que a gente falou lá, da renda, né, que sua renda não atinge lá 28 mil e alguma coisa, você não precisa, teoricamente, declarar imposto de renda. Aí você pode declarar para aqueles fins que eu e a Lúcia já falamos aqui algumas vezes, né, para você comprovar renda ou para outras finalidades. Se você quer viajar, né, até eu coloquei um Rios hoje lá da nossa última live lá que a gente falou, quer viajar, vai tirar passaporte, vão pedir a declaração de imposto de renda. Aí cadê? Não tem porque era isento. Então, por esses motivos você pode declarar, mas não pelo fato de você ser sócio de uma empresa, ou pelo fato de se você já está aposentado e você não quer mais declarar, não tem nenhum patrimônio, não tem necessidade realmente, se você já está lá. O aposentado que eu falo, gente, é que é acima de 70 anos, né, Lúcia? Você já está isento do imposto de renda, tá bom? Um outro tema que também é importante você estar atento. Você tem renda de mais de um local, né? Então, de repente, você tem aí o MEI, mas você também é CLT, ou você é CLT e também tem uma empresa mesmo que não seja MEI, ou você é uma pessoa que presta serviço para várias empresas, né, como pessoa física. Então, ou a SLT em mais de uma empresa, tem um caso de clientes que a SLT em mais de uma empresa, você precisa informar todas essas rendas lá dentro da sua declaração de imposto de renda. Não é uma delas, você tem que informar todas elas. Coloquei a minha esposa, o meu filho como dependente. Tem que informar também a renda do seu filho ou da sua esposa lá na declaração, ela vai ser somada, né? Porque quando você coloca como dependente, tudo que é dessa pessoa, o que entrou, o que saiu, tem que informar também na declaração, tá bom? E aí é uma dúvida muito frequente, falar assim, eu tenho empresárias aqui, né, que fez essa pergunta essa semana, Lúcia. Mas eu só recolhi o Prolabore pelo mínimo, praticamente não tive faturamento, eu posso ser lá dependente do meu esposo? Eu falei assim, é melhor simular, porque dependendo, vai somar a sua renda, você vai entrar como dependente, mas vai somar lá o seu Prolabore. Então, pode ser que ele pague mais imposto e que não compense. Então, precisa fazer uma simulação para ver se compensa ou não você entrar como dependente ou se compensa fazer uma declaração separada, né? Tem algumas situações assim. Hoje, por exemplo, fui procurada por uma pessoa para fazer a declaração dela. É uma pessoa que teve rescisão do ano passado. Ela falou assim, não sei, eu nunca precisei declarar, nunca me preocupei, sempre fiquei tão tranquila, né, com isso. E aí, o ano passado, eu fui mandada embora e aí, agora eu fui lá mexer, eu tô com um problema no meu CPF. Gente, por quê? Só dela falar que foi mandada embora, eu já sei, teve a rescisão. Se teve rescisão, teve retenção na fonte. Se teve retenção na fonte, pronto, caiu na malha fina, porque ela tinha que declarar. E não significa que ela necessariamente vai ter que pagar imposto agora.
né? Não significa isso, mas significa que se você teve um valor, algum tipo de operação ou uma situação que houve uma retenção na fonte dos seus rendimentos, você tem que declarar também.